Desde 1995, mergulhadores e cientistas japoneses estudam uma das mais importantes descobertas arqueológicas do planeta, misteriosamente ignorada pela imprensa ocidental. Localizada a alguns quilômetros da ilha de Yonaguni, estão os restos submersos de uma cidade muito antiga. Os estudos geológicos calcularam o tempo destes monumentos como tendo 11 mil anos de idade, o que as colocaria como uma das edificações mais antigas do mundo. Ao longo de mais de uma década de explorações, mergulhadores já haviam localizado nada menos do que 8 grandes estruturas feitas pelo homem, incluindo um enorme platô com mais de 200 metros de comprimento, uma pirâmide no mesmo estilo das astecas e maias, constituídas de 5 andares e alinhadas de acordo com os pontos cardeais, bem como um conjunto completo de zigurates, demarcando áreas e regiões específicas do platô. Alguns especialistas acreditam que as ruínas fazem parte do lendário continente perdido de Mu e que foi afundado há mais de 2 a 4 mil anos atrás devido a um forte terremoto. Enfim, existem fortes indícios de que no leste asiático realmente existiu uma antiga e avançada civilização muito antes de que qualquer outra. Por isso, os monumentos de Yonaguni têm sido chamados de Cidade Perdida ou Atlantis Japonesa. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. As incríveis estruturas rochosas de Yonaguni levantam muitas dúvidas se realmente são um fenômeno da natureza ou foram feitas por uma civilização antiga. O monumento Yonaguni é uma enorme formação rochosa submarina ao longo da costa de Yonaguni, localizada ao sul das ilhas Ryukyu, sudoeste da ilha de Okinawa, no Japão, e a somente 125 quilômetros de distância de Taiwan. Essas ruínas submersas têm deixado muitas pessoas intrigadas a respeito de sua origem. Será que realmente são um fenômeno da natureza ou será que foram feitas pelo homem? O geólogo Masaaki Kimura, da Universidade dos Ryukyus, cujo grupo foi o primeiro a visitar as ruínas, afirma que são os monolíticos feitos pelo homem. Na verdade, as ruínas de uma Atlântida japonesa, uma cidade afundada por um terremoto há cerca de 2 mil anos. A característica mais atraente e estranha é uma formação retangular medindo cerca de 150 por 40 metros e cerca de 27 metros de altura. O topo está a cerca de 5 metros abaixo do nível do mar. Esta é a maior estrutura que se parece com uma pirâmide monolítica e escalonada. O monumento Yonaguni, também conhecido como Ruínas Submersas de Yonaguni, é uma formação rochosa pré-histórica que se forma em grandes aglomerados de até 5 andares. Acredita-se que seja uma estrutura artificial feita pelo homem. Ela é a mais meridional das ilhas Ryukyu, no Japão. Fica a cerca de 100 quilômetros a leste de Taiwan e ao mesmo tempo a 2.900 quilômetros de Tóquio. A ilha é banhada pela corrente Kuroshio. Desse modo, é habitat de muitas espécies, entre elas o espadarte, atum, choco gigante, borrachuda e cardumes de tubarões-martelo, que se reúnem nas águas para se reproduzir durante o inverno. A concentração de tubarões-martelo foi o motivo de sua descoberta. O local único e inspirador foi descoberto em 1995 por um mergulhador que se afastou da costa de Okinawa. Ele ficou estupefado quando tropeçou num arranjo afundado de blocos monolíticos como se estivessem em terraços da encosta de uma montanha. A estrutura provocou controvérsia instantânea. Além disso, atraiu multidões de arqueólogos, mergulhadores, mídia e curiosos amadores. Contudo, ninguém conseguiu determinar a sua identidade.
E, finalmente, o processo revelou muitas descobertas surpreendentes, incluindo o que parece ser um enorme arco ou portão de enormes blocos de pedra. Eles pareciam se encaixar perfeitamente, junções em ângulo reto, esculturas e o que parece ser escadas, ruas pavimentadas e encruzilhadas que levam a praças cercadas. O geólogo Masaaki Kimura não está só em sua crença. O explorador e pesquisador Graham Hancock escreveu em seu livro: "Foram as estruturas submersas no Japão que primeiro me despertaram para a possibilidade de um submundo na história, não reconhecido pelos arqueólogos, que pudesse estar escondido e esquecido sob o mar." Já alguns estudiosos dizem que, se for de fato o resto humano, uma das possibilidades são os habitantes pré-históricos do Japão chamados Jomon, que existiram de cerca de 12.000 a cerca de 300 anos antes de Cristo, que desenvolveram uma cultura sofisticada. Contudo, nem todos concordam. A antiga pirâmide subaquática do Japão intriga estudiosos, mas alegações geraram controvérsia. Robert Schoch, professor de ciências e matemática da Universidade de Boston, que mergulhou no local, disse não estar convencido de que qualquer uma das principais características ou estruturas sejam degraus ou terraços feitos pelo homem. São todos naturais. É geologia básica e estratigrafia clássica para arenitos, que tendem a quebrar ao longo de planos e dar essas bordas muito retas, particularmente em uma área com muitas falhas e atividade tectônica. Entretanto, alguns especialistas acreditam que a estrutura pode ser tudo o que resta de Mu, uma lendária civilização do Pacífico que, segundo rumores, desapareceu sob as ondas. É muito difícil explicar sua origem como sendo puramente natural por causa da grande quantidade de evidências da influência do homem nas estruturas. Os personagens e monumentos de animais na água sugerem que a cultura vem do continente asiático. O maior tsunami registrado no mundo atingiu Yonaguni-jima em abril de 1771, com uma altura estimada de mais de 40 metros. Então, tal destino também pode ter acontecido à antiga civilização. Em 4 de maio de 1998, partes da ilha e das ruínas foram sacudidas por um terremoto. Depois do abalo, foram realizadas filmagens submarinas. Constatou-se que haviam surgido novas estruturas de forma similar às zigurates da Mesopotâmia. Estes seriam então os edifícios mais antigos do mundo. Foram encontradas marcas das pedras que evidenciam o trabalho feito nelas, inclusive idades. Também foram achadas ferramentas e uma pequena escadaria. A hipótese de formação natural em Yonaguni tornou-se então pouco plausível. Submersa a 18 metros abaixo da superfície surge uma cabeça megalítica, um rosto de pedra gasto pela erosão das águas que faz lembrar as cabeças de pedra de outros lugares antigos, Moais, do Pacífico, Laventa, Golfo do México. Há 6.000 anos, as ruínas eram terras imersas, ligadas ao continente. A elevação do nível dos mares ao longo de eras fez submergir territórios como os da costa de Yonaguni. Há especulações sobre a identidade da civilização sepultada naquelas águas. Muitos falam em Atlântida, mas se parte de uma civilização perdida repousa no leito daquele mar, então o mais certo é que seja Lemúria ou Mu, ainda mais antiga, chamada pelos esotéricos de civilização da terceira raça.